Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Servindo Ideias. Estamos aqui para lhe oferecer aquilo que é próprio do ser humano. Diante disso, fazemos 3 questionamentos: de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida. O mundo é formado pela interação dos opostos. Causa e efeito são as ações que o mundo precisa, porque é da natureza do mundo dualista. As ações são resultados, que sejam eles positivos ou negativos. O nome disso se chama karma. O termo karma está tanto na língua sânscrita quanto na língua pali e significa literalmente a ação. Apesar do Ocidente utilizar dessa palavra como algo pejorativo, como por exemplo, estou sofrendo porque é karma, isso não define a palavra, porque a palavra significa literalmente somente ação, seja ela positiva, seja ela negativa, como disse anteriormente. Para buscar resultados é necessário saber os seus valores. As ações precisam ser manifestadas através de valores. Valores geram significados. Os significados produzem um resultado, a qual chamamos de cultura. Cultura vem de cultuar, que significa cultivar. Quando você faz qualquer coisa, você está cultivando. Aliás, isso é próprio do ser humano, porque a partir do momento em que o ser humano começa a pensar, ele já está cultivando algo. Como está escrito no Dhammapada, no texto do Yamakavaga, Os Pares, que diz o seguinte: a mente antecede a todos os estados mentais. A mente é o seu criador, pois são todos forjados pela mente. Se uma pessoa fala ou age com a mente impura, o sofrimento segue-a, como se fosse uma roda que segue o pé do boi. A mente antecede a todos os estados mentais. A mente é o seu criador, pois são todos forjados pela mente. Se uma pessoa fala ou age com a mente pura, a felicidade segue-a, como a sombra que jamais o abandona. Como dizia também no texto do Kybalion, que fala o seguinte: tudo provém da mente, o todo é mente. O átomo é feito de energia, mas a energia não é o átomo. De onde vem a energia? Você ainda não percebe que existe uma continuidade muito além das conquistas humanas? E por mais que a ciência e a tecnologia estejam em avanço, a humanidade só chega até um certo limite. Nada é absoluto, a não ser que seja uno. Tudo que tem mais uma natureza é relativo. Por isso, cuidado com suas crenças. De acordo com a obra hermética O Kybalion, todas as verdades são meias verdades. A dualidade é um caminho de via dupla. Não se engane, pois o mundo pode lhe oferecer alguma coisa, mas tudo que é conquistado pode ser perdido. Tudo é transitório, mas há sempre uma informação lembrando que não estamos sós. Em uma ilha no hemisfério sul, nasceu Rai. Em meio a uma biodiversidade, ele se encontra perdido em suas faculdades mentais. De todo ser humano, durante toda a sua permanência na floresta, ele começa a questionar o universo, as outras espécies de vida, observa as árvores crescendo e consegue entender que existe algo muito além da existência humana e da existência de todo ser vivo, incluindo toda a biologia. Ele começa a perceber que nada vem em vão, que existe algo, existe um porquê das coisas, criando assim um choque de realidade entre a sua condição e a condição daqueles que estão ao seu redor. Esse relato vem da obra O Filósofo Autodidata, de Bento Tufail, contemporâneo de Maimônides. A partir do momento em que o ser humano tomou posse da sua natureza cognitiva, ele tem a ciência da existência dos obstáculos da vida. Surgem assim os problemas para serem resolvidos. E junto com isso,
a eterna luta pela sobrevivência, pela preservação da espécie, a luta pela permanência no mundo e da construção de um povo mais solidário, de um povo mais unido, e com isso as coisas começam a acontecer. Depois, o ser humano começa a ter a consciência de que o mundo é formado pela interação dos opostos: frio e calor, luz e escuridão, amor e ódio, nascer e morrer, macho e fêmea. Parafraseando a frase escrita no livro Kybalion, que é atribuída ao filósofo e mestre Hermes Trismegisto, diz assim: o mundo existe porque existem os opostos. Os opostos, eles existem, pois existe o bem e o mal, existe a luz e a escuridão, existe o alto e o baixo, pois os opostos são iguais em natureza e diferentes em graus. E esse observante oculto não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Algo o incomoda, algo está dentro e fora, que existe, mas não pode ser visto. E com isso, ele começa uma longa batalha na busca pela sabedoria. Isso é fundamental. Ele começa a pressentir que precisa de algo mais além do físico. E na busca pela sabedoria, ele começa a ver as coisas de uma forma elevada, entendendo que o que ele aprendeu no passado serviu como se fosse uma alavanca para levantar ele para mais alto. Temos muito em comum do que pensamos, pois aquilo que nos une é muito mais forte das diferenças que nos separam. Como dizia na tradição hermética, no plano da correspondência, assim: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, o Kybalion. Equanimidade é aquilo que define a ideia de uma natureza em comum. Por exemplo, o todo ordenado. Se fala muito sobre o todo ordenado, que é uma essência em comum. A Cabala vai chamar isso de desejo em movimento. A Kabbalah, ou a Cabala, que vem da raiz lekabel, que é uma palavra hebraica, que significa receber do alto ou receber de Deus, está em consonância com a palavra Kybalion, que é egípcia, que significa recepção. Mas receber de quê, finalmente? Apesar das nossas diferenças culturais, idiomáticas e étnicas, na condição de sermos seres humanos, de uma mesma raça pertencemos, que foi atribuída a nós mesmos, segundo cada um de nós, e em união a arte de pensar. Na condição de sermos seres humanos, nesse mundo que é dualista por natureza, temos a responsabilidade de sermos diferentes uma das outras, mas iguais também em natureza, pois somos seres humanos, seres pensantes. Vejamos que, enquanto os animais pensantes, que somos nós, temos a finalidade de buscar valores e virtudes, que é o ápice da nossa natureza, outros animais têm por finalidade caçar, ou até mesmo as plantas visarem fotossíntese. Isso é a natureza em si. Mas temos muito em comum, não duvide disso. Temos elementos de cima e temos elementos de baixo. Muitos queiram ou não, a realidade não requer a aprovação de ninguém, mas a aceitação, queira de forma consciente ou inconsciente. Apesar da vida nesse mundo ser transitória, nós seres humanos temos a finalidade de exercer a nossa função de fazer com que a vida, que é a essência de tudo, seja cíclica, porém seja eterna, porque essa é a natureza e passamos a ver ela da forma como ela é. O que somos finalmente? Elementos de uma mesma essência,
nossas ações e as ações dos outros seres estão intimamente ligadas. Porém, nós, como seres humanos, temos o dever de levar significados para as coisas. Desde cedo, os microscópicos até os seres mais evoluídos e dos mais involuídos, somos formados de átomos. O que nos define não é o átomo em si, mas o que nos define como raça é sermos, na condição de humano, um ser pensante, na condição de animal, um ser não pensante. Para onde vamos? Não vamos para lugar algum, pois somos ilimitados. Ao físico, existem 3 características que identificam o ser humano dentro das suas qualidades humanas. A primeira é a busca pela sabedoria, compreender que existe algo muito além da matéria e da forma. A segunda é a busca pela justiça. Estou me referindo ao valor etimológico da palavra justiça, que é dar a cada um segundo a sua essência e sua natureza. Isso quer dizer que devemos levar em conta questões morais e éticas, ou seja, valores humanos. A terceira é viver uma vida íntegra, estar em constante harmonia para com todos, compreendendo assim que existe uma união em meio à diversidade. Durante todo o processo da história da humanidade, surgiram pessoas que doaram sem pedir nada em troca. Pessoas que doaram tempo, conhecimento, valores, mentes do passado que nos mostrou que devemos seguir dentro da qualidade humana um modelo a ser seguido. Essas pessoas, aonde passavam, iluminavam o caminho a ser trilhado. A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar, reingressar. Muito diferente de hoje, que tem um sentido religioso. Religare significa reacender, ligar de novo, estar de volta ao caminho que um dia foi perdido. O ser humano, por natureza, tem esse poder, independente de crença, credo, cor. Isso não interfere. A raça humana tem o poder de reacender uma chama que estava apagada por séculos e séculos, segundo Caibalion. Essa é a natureza das qualidades humanas. Caminhar em harmonia para com todos e para com o todo. Segundo a obra do imperador estoico Marco Aurélio, ele disse: em momentos de desafio, lembro-me da enfermidade da vida e da insignificância das preocupações passageiras. Cultivo minha força interior ao enfrentar a adversidade, com serenidade, guiado pela sabedoria, que transcende o efêmero. Citações de Marco Aurélio. As adversidades são obstáculos a serem cumpridos. É como um campeonato de corrida, por exemplo. Os atletas estão competindo porque foram preparados para isso. Primeiro, o atleta convence a si próprio que deve se autoavaliar e vencer as suas inclinações para aquilo que não é puramente humano. E por isso ele deve se preparar. Depois, ele deve vencer os outros. Protágoras dizia que o ser humano é a medida de todas as coisas. O que ele está dizendo é que as coisas são conhecidas através dos conceitos que damos a elas, diferente de outras espécies de vida, pois, apesar de não conhecermos a essência da coisa, interpretamos pelo conceito que damos ao mundo. Tudo aquilo que somos, somos porque interpretamos assim. Como, por exemplo, a capacidade de salvar uma vida. Não espere
no animal peçonhento a capacidade de gratidão, porque é da natureza do ser peçonhento ser peçonhento. Se você salva um escorpião de ser afogado, não é da natureza do escorpião ser grato, é da sua essência picar. Essa capacidade foi dada ao ser humano e não ao escorpião. Platão dizia que justiça é dar a cada um segundo a sua natureza e sua capacidade de ver as coisas dentro da natureza. O papel da liderança na humanidade é semelhante ao da liderança entre outros animais, mas diferente. O ser humano tem a capacidade de criar divisões, dando a cada um papel específico. Isso não se aplica a outras espécies de vida. Temos a capacidade de nos comunicar através de línguas, idiomas diversos. Temos a capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Não agir pelo impulso somente, embora isso também o ser humano faz. Diante de um perigo, por exemplo, em meio a uma floresta, aparece para você um outro ser, por exemplo, um urso que quer te atacar. Nesse sentido, é estúpido demais pensar como se livrar naquele momento das garras, do ataque do animal. O teu corpo, já por natureza, libera elementos químicos que faz com que você haja sem perder tempo. A vida no mundo não é fácil, porque somente os seres humanos conseguem enxergar no mundo problemas que o próprio ser humano, pela sua capacidade de se dispor a enxergar o mundo como os outros animais, colocou. E o que nos resta é transcender a algo muito além da matéria e dos questionamentos. Por isso o ser humano busca por respostas àquilo que não está na Terra, seja pelo lado científico ou seja pelo lado religioso. Isso conclui que nós não somos iguais aos outros animais, embora fisicamente passamos pelos mesmos problemas. O Dhammapada fala que o mundo físico é feito pela dor, através do nascimento, velhice e morte. Por isso, o ser humano não é de fácil adaptação, porque somos seres conscientes de que algo errado ou certo está pairando sobre o ar. Você, como ser humano, consegue entender que os problemas devem ser resolvidos através da capacidade e da perspectiva do olhar humano e não do olhar animal. Mas o mundo, mesmo com seus problemas, é maravilhoso e vale a pena essa experiência. Instruir aqueles que vêm ao mundo a aproveitar o melhor do mundo, porque quando a gente for, devemos levar conosco lembranças boas e deixar para as futuras gerações lembranças maravilhosas e a herança de um futuro melhor. Pois nada acontece com o ser humano que não seja próprio do ser humano, e caiba a cada um interpretar o mundo de sua forma individual ou de forma coletiva. Por isso, o ser humano nasce, adquire valores e virtudes para alcançar aquilo que está maior do que tudo, para entender que o mundo ainda tem solução. Sejamos conscientes dos nossos deveres. Linha de raciocínio para chegar a uma conclusão de que a consciência ela não existe, já que ela não pode ser tocada, não pode ser vista. Só que quem sabe que a consciência é a parte da razão humana. É algo que o ser humano tem para poder ter a consciência do que existe e do que não existe. Eu posso usar também um ser microscópico, um ser que só pode ser visto em lentes especiais.
ele existe, ele é físico, mas pelo fato de não poder ver e não poder tocar-se em algum equipamento específico, ele não existe de fato. Mas afinal de contas, o que é existência? Existência vem do latim existere. Significa ser, aparecer, emergir, mostrar-se. Essa palavra é formada pelo sufixo ex, que significa à frente, surgir, aparecer, mais a palavra sistere, que significa estar de prontidão, estar à frente. Segundo o pensamento antigo, a palavra ser e existir andam de mãos juntas. Afirmam que a existência depende do ser, pois o ser existe porque surgiu de algo. Isso é o significado de existência. E um dia vai desaparecer, porque tudo que existe é ser, e todo ser surge e desaparece, nasce e morre. Ou seja, tudo que tem origem vai um dia desaparecer. E quem tem origem e desaparece é o ser, é o existir. Então a pergunta que tem que ser feita é: nesses termos, Deus existe? A resposta é não, porque da mesma forma que a consciência ela não existe, Deus não existe porque está além da matéria, não está limitada à matéria. E só temos consciência das coisas ao nosso redor devido à física, devido à ciência, devido àquilo que está aos nossos olhos, ao que podemos pegar. Então, somos apenas seres dualistas dentro de um mundo físico, porque o mundo é físico e é dual ao mesmo tempo. Segundo o pensamento antigo, de novo, o sujeito ser e o sujeito existir não é apenas um verbo, mas é um substantivo que significa tudo o que é. E na antiguidade ambos eram a mesma coisa. A palavra ser vem do latim sedere, que por esse vem do indo-europeu sed, que significa ceder, sentar, fixar em algo. Por sua vez, sentar vem do latim ad sedentare ou ad sedere, que significa sentar, estar parado. Meditar. Na condição humana, o que está imóvel é o que está em meditação. Um exemplo básico: um homem de meia idade está observando o pôr do sol, está com a caneta em uma mão e o óculos na outra, e o óculos ele leva à boca e observa o pôr do sol. Ele está pensando, está meditando em alguma coisa, ele está querendo saber o que fazer para resolver algum problema ou para ter alguma solução naquele momento ou no futuro. Ou um monge, ou um budista, ou um praticante das doutrinas védicas que se senta em posição de meditação com a coluna ereta. Ele fixa em algum ponto do corpo ou em algum lugar que está no exterior e ele está meditando, está exercitando o teu cérebro para elevar-se a um nível além da matéria. Isso quer dizer que o ato de pensar e o ato de meditar significam a mesma coisa. Estar em meditação ou pensar é elevar-se. Meditação tem tudo a ver com atenção plena. Se você está parado, com os olhos fechados e controlando seus pensamentos, você está em atenção plena. Se você está lendo um livro e está em atenção plena, se você está vendo alguma coisa na TV, estar em atenção plena. O que é atenção plena? A atenção plena é quando você vive fixado em algo sem que o exterior, aquilo que está ao seu lado, pode, de certa forma, não te atrapalhar. Descartes, na obra O Discurso do Método, ele vai dizer: cogito ergo sum, que quer dizer penso, logo existo.
Ele não está dizendo que o fato dele existir, as coisas existem automaticamente, não é isso? O que ele está dizendo é que, pelo fato dele ter consciência, ele sabe que as coisas existem, inclusive ele mesmo. O pensamento, ele tem por finalidade trazer uma ideia para que o mundo possa fazer sentido. Por exemplo, um arquiteto que traz da sua mente a construção de uma casa, de um lar para uma família. Ele primeiro projeta na mente, passa para o papel, passa para o computador e depois constrói a casa com elementos da natureza. É aquilo que o Platão falou, né? Que existe um mundo das ideias e um mundo das formas. Para que o mundo das formas faça sentido, é necessário trazer elementos do mundo das ideias. E o mundo das ideias são elementos não físicos, elementos abstratos. Diferente de Aristóteles, que ele fala que o mais importante é a essência em si, o mais importante é o que está aqui, é aquilo que é essencial, aquilo que é divinamente dado ao ser humano como algo importante para o controle e para a construção desse mundo. Porém, temos que ter a consciência que nada surge do nada, nada acontece do nada. A ideia, ela surge para que os problemas possam ser resolvidos. Se você vai fazer algo, primeiro você pensou nesse algo. Isso é a finalidade do mundo das ideias e do mundo das formas, que quer dizer o pensar, o ser, o existir. Muito obrigado. Unidas formavam a nação. A nação escolhia um líder para governar o povo com a intenção de cumprir as leis, a Constituição. Mas sabe que isso não é sempre assim. Nem todos os líderes são pessoas éticas e fazem de tudo para ferrar o povo. Essa realidade cabe muito bem na obra O Mito da Caverna ou Alegoria da Caverna de Platão, que foi uma inspiração para filmes como Matrix e Alice no País das Maravilhas. Platão conta que dentro de uma caverna viviam 3 indivíduos, acorrentados pelos pés e pelas mãos. Eles estavam em frente a uma parede. Essa parede estava em frente à entrada da caverna. As pessoas que passavam pela entrada da caverna tinham tochas. Essas tochas iluminavam a parede da caverna, que fazia sombras. E essas sombras, para essas pessoas acorrentadas, eram a realidade. De repente, um dos integrantes da caverna resolve se libertar. Ele se livra das correntes e vai para o mundo externo, sendo persuadido pelos seus colegas ali a não fazer essa loucura, porque ele não conhece a realidade lá fora. Dando de ombros, ele resolve fazer aquilo que o teu coração manda. Com muita dificuldade ele consegue sair da caverna. Chegando do lado de fora, ele encontra pessoas, ele encontra animais, árvores, plantas. Depois de um tempo vivendo nessa realidade, ele resolve voltar para a caverna e contar aos seus amigos que o expulsa da caverna ao nosso redor para criar valores, pois não temos a capacidade, cognitiva de conhecer a realidade dentro da sua essência. Nós apenas atribuímos valores, pois o relativismo é o que cria a capacidade do ser humano criar valores para poder chegar ao máximo de proximidade possível daquilo que é real, O absoluto, ele não foi dado ao ser humano enxergar o absoluto por completo. Apenas enxergamos esse absoluto através das suas ações. A definição de ser humano está no próprio ser humano. A linguagem, aquilo que conhecemos como seres cognitíveis e seres incognitíveis, está dentro da capacidade cognitiva do próprio ser humano.
O ser humano, ele tem uma briga interna dentro de si. Ele busca por questões que envolvem não só as relações humanas, mas as relações de outras espécies de vida. Na obra O Bhagavad Gita, Arjuna, que é o personagem principal dessa obra, se encontra em uma crise existencial. No meio do campo de batalha, ele observa quem está ao seu redor, quem está ao seu lado e quem está contra ele. Ele também observa que os seus parentes estão do outro lado, guerreando contra ele. E ele entra em crise e busca por conselho a Lord Krishna, que diz o seguinte: Príncipe Arjuna, você é um guerreiro, para isso você foi escolhido. Você escolheu essa profissão e você não deve abrir mão dela devido ao fato de você ter que guerrear com seus parentes. Aliás, você não é o corpo, você é a consciência, e não tema a morte, pois a morte é algo próprio desse mundo físico. Então você tem que lutar, você não pode abrir mão disso. Isso é próprio da sua essência como guerreiro. Quer dizer que tudo na sua vida é resultado das suas escolhas e dos seus hábitos. Cada escolha é o resultado do seu estilo de vida e das suas ações. Mudar os hábitos quer dizer renunciar àquilo que escolhemos ser anteriormente. Isso é meramente humano, mas sabendo que é meramente humano, há consequências nisso. Porque você, como um ser humano, escolheu uma profissão, escolheu estar ao lado de alguém e, de repente, por uma crise existencial, você nega tudo isso e deixa para lado, que vem de paralama, que é a peça que impeça que a lama caia no carro. Querem viver à sombra dos outros, e isso não é algo saudável. As nossas guerras precisamos lutar, mas primeiro entendemos que a guerra ela começa de dentro para fora. Você acha que um ser humano que quer resolver os teus problemas externos e não consegue resolver os teus problemas internos, ele vai ser um ser humano próspero? Não tem a menor condição, porque a capacidade que o ser humano tem de lutar e vencer obstáculos na vida, isso é próprio do ser humano, mas muitas vezes, dentro de uma sociedade controlada por um governo que muitas vezes visa crescer sobre a miséria alheia, o ser humano ele se retrai e se auto-intitula como vítima da sociedade. Diante de situações como essa, são seres humanos como esses que não conseguem fazer com que a sociedade cresça, porque a sociedade é feita por seres humanos. E se um ser humano se auto-negligencia e não busca, se auto-aperfeiçoar, essa sociedade ela fica capenga. Ela não tem como buscar, se autodesenvolver se não houver seres humanos instruídos, seres humanos aptos para lutar uma guerra externa. Se ele não consegue vencer os seus próprios demônios internos. É importante que nós, como seres humanos, entendemos seguintes questões que vêm a seguir. Muito obrigado por tudo e até o próximo encontro no Servindo Ideias.